Oi, gente! Eu sei que eu tô sumida por aqui, que eu tô devendo mais vídeo pra vocês, mas eu estou tentando retomar e eu confesso que dessa vez vou tentar com mais empenho. Então, assim, pra gente voltar mesmo que aos pouquinhos, eu trouxe um vídeo bem rapidinho, é uma peça bem simples. A gente já tem um vídeo aqui no canal, que é o nosso vestido piquenique. E aproveitando o molde do vestido piquenique, eu resolvi criar uma bata, calor tá chegando, uma peça simples, uma peça para quem aí tá iniciando, uma peça para quem precisa de uma peça barata para colocar no portfólio, que vá pouco tecido. Essa peça é perfeita. A batinha que nós vamos fazer, a peça que nós vamos fazer é essa bata, com as costas abertinhas, assim, toda cheia de frufru. O shortinho, vocês podem fazer um shortinho que vocês gostem, que vocês prefiram. Ou um tapa-fralda, se for para um bebezinho menor. E, enfim, eu não vou demorar muito aqui falando. Essa é a nossa peça, babadinho aqui. E o molde, para quem já acompanha aí o canal, provavelmente vocês já tenham impresso o molde do nosso vestido piquenique. Quem não tem ainda, é só ir lá e assistir o vídeo do vestido piquenique. Os moldes ficam disponíveis de forma gratuita lá no nosso grupo no Facebook. O nome do grupo é o mesmo nome do canal, Costurices e Cia. Só vocês solicitarem participação. Às vezes demora um pouquinho, tem só uma pessoa que faz toda a avaliação de solicitação, tudo por lá, tá? Então, aguentem a mão um pouquinho se demorar, porque às vezes demora um pouquinho mesmo, mas a gente aceita, tá bom? Não vou demorar mais, só quero dizer que tô morrendo de saudade de vocês, espero vir aqui com mais frequência. Beijo, bora pro vídeo. Bom, meninas, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é fazer a alteração do nosso molde, tá? Eu tenho aqui parte da frente, eu tenho parte das costas, e eu tô fazendo uma miniaturazinha, porque eu vou fazer essa peça pra colocar no meu manequim, e ele realmente é pequenininho. Na parte da frente, vocês vão ter o molde assim, uma linha reta e uma linha pontilhada. O que a gente vai fazer? A gente vai, da linha pontilhada pra dentro, eu marco 1 centímetro e traço. Aqui vai ser dobra do tecido. Todo esse restante eu elimino, tá? Então, essa é a única alteração que eu preciso fazer aqui na frente. Na parte das costas, eu tenho aqui dobra do tecido e eu vou ter as duas marcaçõezinhas da alça, tá? Eu vou posicionar 2 centímetros à frente da última marcação da alça, só invertendo aqui, porque não é daqui pra cá, é daqui pra cá, tá? Essa marcação que tem dobra do tecido é o meio das costas. Esse outro lado que não tem marcado nada é onde a gente faz a junção com a parte da frente. Então, é aqui, tá? Eu vou eliminar a parte da dobra do tecido. Então, eu venho 2 centímetros aqui pra frente e risco. Essa parte onde tem dobra do tecido, eu vou eliminar, tá? Outra coisa, vocês vão pegar a medida da alça de vocês, vamos supor, a alça de 1 ano, ela é 23 por 4,5 centímetros. Essa largura de 4,5 centímetros é a largura que a gente vai fazer a nossa alça, nós vamos cortar ela mais gordinha. Então, eu vou precisar cortar 2 vezes espelhado para eu ter alça dos 2 lados, ao invés de fazer 4 alças estreitinhas, como é no nosso vestido original, tá? Lembrando que a gente tá trabalhando com o molde do vestido piquenique. Outra coisa, parte de baixo da nossa bata. No molde original, vocês vão pegar a altura, tamanho 1 ano, ele seria 27 por 59, a medida da saia, cortado 2 vezes. Então, vocês vão pegar a altura, que é o tamanho menor, no caso 27, e vão dividir por 2, que dá 13,5. Nessa medida, pode acrescentar 2 centímetros, só para ficar visualmente mais bonitinho, um pouquinho maiorzinho, 2, 3 centímetros, eu vou arredondar para 15 centímetros no caso, tá? Esse aqui é o tamanho 1 ano.
E aí, eu faço a largura, eu mantenho a largura original. Mas, Paula, a gente não vai tirar aqui um pedaço? Vai, mas não tem problema, a gente só faz mais franzidinho. Ele vai ficar bacana igual, tá? Então, são essas alteraçõezinhas que a gente precisa fazer no nosso molde. Vamos lá. Tô com os tecidos aqui todos cortados. Parte da frente, cortamos a dobra do tecido, tecido principal e forro. Parte das costas, tecido principal, vai ser cortado 2 vezes, forro 2 vezes. A alça, como eu falei pra vocês, que tem que ser cortado espelhado 2 vezes. A parte da saia, o que que nós vamos fazer? Nós vamos cortar 2 vezes a medida que tá no molde, certo? A medida que eu expliquei pra vocês. Na parte de trás, eu corto e eu abro o meio. Então, a parte de trás vai ficar 2 pecinhas, tá? E aí, nós temos o nosso lacinho das costas, que eu acabei esquecendo de explicar pra vocês como nós vamos fazer esse lacinho das costas. Vocês vão pegar a medida das costas, a altura da medida das costas. Vamos supor que a altura do molde das costas tenha 10 centímetros. Vocês vão dividir essa medida, ou seja, 5 centímetros. E vão acrescentar 1 centímetro. Então, eu vou riscar aqui a medida. E aí, vocês vão pegar a largura das costas, meçam lá o molde das costas. Deu 12 centímetros, por exemplo. E vão acrescentar 30 centímetros. Então, mede aqui 12,37. Eu vou fazer uma medida aleatória aqui, só para caber aqui no molde, tá? E aí, eu fecho o retângulo com essas medidas. Fecho o retângulo com essas medidas. Em um dos lados, vocês vão marcar aqui 1 centímetro. E aí, vocês vão ligar de uma ponta a outra. Isso nesse lado, do lado do comprimento, tá? Vou riscar dessa forma. E aí, aqui, desse outro lado, tem que ser o lado que ficou maior, tá? Esse aqui é o lado que ficou menor. O lado que ficou maior aqui na parte de cima, eu marco 1 centímetro, 1,5 centímetro, depende de como vocês querem que esse laço fique pontudinho. Peraí. Ó. E aí, eu tenho o molde do laço. Eu ignoro essa parte aqui, ignoro essa parte aqui, e aqui eu tenho o molde do laço. Aqui vai ser a dobra do tecido. Aqui vai ser a dobra, e aqui é a parte que a gente deixa aberto para desvirar esse lado. Ou seja, ele vai ficar dessa forma, tá? Quando a gente abre, ele fica com essa ponta parecendo uma bandeirinha e mais estreito aqui. Isso aqui eu corto 2 vezes, certo? Feito isso, então, já estamos com os nossos tecidos cortados, tudo certinho. A gente vai cortar uma faixinha de tecido de mais ou menos 4 centímetros e que tenha o dobro desta medida. Essa aqui é a parte da frente, ó, essa aqui é a parte da frente. 4 centímetros e meio, 5, depende do quanto vocês queiram que fique alto esse babado. A gente vai fazer o babadinho aqui. Que tenha o dobro dessa medida aqui, tá? Se essa medida tiver 20, vocês cortam 40, se tiver 18, corta 36, por aí vai. Feito tudo isso, cortado tudo isso, a gente vai para a confecção da peça. Então, vamos lá. Para começar a costurar, nós vamos fechar as nossas alças e o nosso lacinho. Então, a alça eu posiciono aqui direito com direito, tanto uma quanto a outra, e costuro nas laterais, nessas 2 laterais, com margem de 1 centímetro. O nosso lacinho, eu vou dobrar ele, né? E vou fechar essa ponta na diagonal e essa ponta curvadinha, deixando aqui a aberturinha para depois a gente desvirar a nossa peça. Ó, costura feita. A gente vai refilar aqui, que é reduzir essa margem de costura e desvirar. Pode desvirar com a ajuda da tesoura ou da forma que vocês estiverem acostumadas a fazer esse processo. Só vir aqui.
esse tecido, ele é um pouquinho mais firme, então ele dá um pouquinho mais de trabalho pra desvirar. Mas é só fazer isso. Alinha, bem alinhadinho, faz esse movimento aqui, ó, pra costura ir bem pra pontinha certinho. E passa o ferro pra ficar bem lisinho. Ele vai ficar dessa forma. Se vocês quiserem, dá pra fazer um pespontinho de acabamento nas laterais pra ficar bonitinho, mas é opcional. Aqui na nossa faixinha do laço, eu corto essa pontinha aqui, ó. Pra poder ficar com a pontinha do laço mais arrumadinha quando a gente desvirar. E aí, é o mesmo processo. Vou desvirar aqui, também a mesma coisa. Vocês podem desvirar da forma que vocês estiverem habituadas. Alinha bem certinho, passa o ferro. E nós vamos ter o nosso lacinho assim. Também a mesma coisa, se quiser passar um pesponto de acabamento, fica aí a critério de cada um. Vamos reservar isso aqui. E vamos lá para aquela faixinha que eu tinha dito que nós colocaríamos no barrado, no babadinho da nossa bata. Vou dobrar aqui ao meio. E vou costurar com margem de 1 centímetro nas duas pontas. Costurei, corto aqui na diagonal essa ponta onde tá a dobra, pra eu poder desvirar. Ó, alinho aqui bem certinho, do outro lado a mesma coisa. E aí, com ele dobradinho, eu vou franzir essa parte de baixo. Franzido vocês podem fazer como vocês estiverem habituados. Tem um vídeo aqui no canal chamado Franzido Fácil, onde eu ensino só regular a máquina de costura para poder fazer o franzido. Ou pode fazer do jeito que vocês estiverem habituadas aí, que acharem melhor. Ó, franzi. Agora, nós vamos pegar aqui a nossa parte da frente, o tecido principal, no caso. Eu vou marcar nas duas laterais 1 centímetro. Marco nessa lateral 1 centímetro e marco nessa lateral 1 centímetro. Eu vou posicionar o meu franzidinho aqui entre essas duas marcações de 1 centímetro e eu vou passar uma costurinhazinha só para poder segurar aqui, para não ter que ficar trabalhando com ele alfinetado. Costurei. Agora, nós vamos posicionar aqui as nossas alças nessa mesma marcação de 1 centímetro. Deixa eu pegar aqui o alfinete. Vou posicionar a minha alcinha aqui. Pego a minha outra alça, pego aqui o alfinete e posiciono a alça aqui. Depois de posicionado as duas alças, vou pegar o meu forro e vou posicioná-lo aqui. Vou costurar com margem de 1 centímetro a cavinha, aqui o decote e a cavinha. As laterais eu deixo abertas. Costura feita. Eu vou cortar aqui os cantinhos na diagonal, só tomar cuidado de tirar os alfinetes, porque senão vocês vão cegar a tesoura de vocês, se a lâmina mordeu o alfinete. Corto aqui os cantinhos na diagonal. Essa parte curvadinha, eu tenho duas opções. Ou eu faço piques, que são esses cortezinhos que vão até próximos da minha costura, e depois refilo, que é reduzir essa margem de costura. Ou eu vou pegar uma tesoura de picotar. Essa minha é lá da Acessórios para Patchwork. Vou deixar o link do site para vocês na descrição do vídeo. E eu venho aqui, ó, e de uma vez só eu já faço o processo de picotar e já refilo a minha margem. Vou terminar de fazer aqui do outro lado. Fiz dos dois lados. Vou desvirar aqui. E olha como é que já vai ficando bonitinha a nossa peça. Fiz isso aqui, nós vamos agora costurar, vou passar o ferro, claro, e aí nós vamos costurar aqui a parte de trás. Vamos lá, para a parte de trás, eu vou posicionar, vou marcar 1 centímetro aqui na bordinha interna.
e posiciono a minha alça direito com direito, ó, eu tô com o direito do meu topzinho. Posiciono a minha alça aqui direito com direito, nesse 1 centímetro da bordinha interna. Vou virar aqui e vou colocar o meu forro. Eu posso, já neste momento, colocar o meu laço, ou eu posso fechar aqui em cima primeiro e depois colocar o laço. É isso que eu vou fazer. Vou passar uma costura aqui em cima com margem de 1 centímetro. Lembrando que do outro lado, a gente repete o mesmo processo. Deixa 1 centímetro livre aqui no começo, posiciona o forro e costura aqui com margem de 1 centímetro. Ó, costurei, eu levanto aqui o meu forro, vou pegar o meu laço, essa parte dele onde tá a dobra, não onde a gente colocou a costura, vou posicioná-lo aqui bem rente com a costura, com o forro. Volto aqui pra cima, vou colocar um alfinete aqui, tomando cuidado de puxar um pouquinho a alcinha pro lado, pra na hora que a gente costurar não correr o risco de pegá-la. Vou colocar um alfinete aqui, e aí a gente fecha essa lateral com margem de 1 centímetro. Costurei, mais uma vez, corto aqui a quina na diagonal, desviro e passo o ferro para deixar isso aqui bem alinhado. Vai ficar dessa forma aqui, as duas partes das costas. Passei o ferro, a gente vai fechar agora aqui a lateral. Eu abro aqui uma lateral, abro a outra lateral, posiciono essas divisões, essas costuras aqui bem alinhadas, coloco um alfinete aqui para ficar bem retinho, ó, assim. E aí, eu costuro aqui com margem de 1 centímetro. Costura feita, agora a gente só vira aqui a nossa peça. E a parte de cima da nossa batinha, deixa eu alinhar aqui também, ela já tá pronta, tá? Depois é só a gente amarrar aqui com o lacinho. A parte de cima da nossa batinha já tá pronta. Agora, a gente vai pra parte do babado. Bom, vamos lá, então, pra parte de baixo da nossa peça. Primeiro, eu vou fechar as laterais. A gente vai trabalhar com costura francesa, tá? Posiciono aqui, avesso com avesso e costuro com margem de meio centímetro. Costurei, agora eu refilo essa margem. Refilei, abro, passo o ferro aqui na minha margem de costura, posiciono direito com direito e costuro com margem de meio centímetro novamente. Costura feita, vai ficar dessa forma. Nós vamos fazer a barra. A gente precisa fazer barra nas duas laterais e na parte de baixo. Para que essa lateral, essa quina, fique bem certinha, nós vamos fazer o seguinte: dobro 1,5 centímetro aqui pro lado do avesso, ó. Dobro 1,5 centímetro aqui. E depois eu dobro ele de volta lá pro lado do direito. Sabe quando a gente fazia leque quando era criança? É mais ou menos o mesmo processo. Fiz isso aqui, eu vou costurar aqui embaixo com margem de 1 centímetro. Ó, ficou assim no avesso, ficou assim no direito. Vou virar aqui no direito, corto esse cantinho na diagonal. E aí, eu vou levantar essa pontinha e também eu vou cortar na diagonal. Vai ficar como se fosse um Vzinho aqui, tá? Viro isto aqui para o avesso. Lembrando que eu tenho que repetir esse processo dos dois lados. E ele vai ficar assim. Aqui nessa lateral eu já tenho uma dobra. Aqui embaixo eu só empurro aqui, ó, o meu tecido para dentro. E ele vai ficar dessa forma, com esse cantinho bem perfeito. Aí, é só eu costurar aqui, chego aqui, viro para esse lado e vou costurando até fazer toda a parte da peça. Barrinha feita. Ó como é que o cantinho fica bem certinho, embutidinho.
Nós vamos franzir agora essa parte aqui que ficou sem a barra. Franzido feito, agora nós vamos fazer a junção do babado com a parte de cima da palhinha. Eu pego essa costura de junção da lateral aqui e posiciono na costura de junção da lateral. Coloco um alfinete. Do outro lado, a mesma coisa, costura de junção da lateral com costura de junção da lateral. Coloco um alfinete. Aqui eu vou... Cadê meus alfinetes? Peraí. Aqui eu vou agora alfinetar. Essa parte aqui onde começa o tecido do direito, rente aqui onde começa o babado. Coloco um alfinete aqui. E do outro lado a mesma coisa. Coloco um alfinete aqui. Agora, o que que eu faço? Costuro tudo isso aqui com margem de 1 centímetro, sem pegar o meu forro, tá? Eu costuro pegando apenas o meu tecido principal. Ó, costura feita. Abro aqui. Essa margem de costura vai lá pro lado da pala. Agora, o forro, eu dobro aqui 1 centímetro pra dentro e venho posicionando em cima dessa minha costura. Deixa eu... Quando eu costurei aqui, pegou um pontinho. É só desmanchar esse pontinho, senão eu não vou conseguir virar direitinho. Ó, dobro. E eu dobro aqui 1 centímetro aqui pra dentro. Aqui é importante que o forro cubra a costura anterior, tá? Vou colocar o alfinete aqui. Aqui do outro lado a mesma coisa. Dobro 1 centímetro e me certifico de que o forro tá cobrindo a minha costura anterior. Eu vou alfinetar, principalmente para quem tá começando, é bacana colocar bastante alfinete, para que vocês tenham certeza de que tá tudo coberto direitinho. Por quê? Porque a gente precisa passar essa costura pelo lado da frente. Por que que a gente passa pelo lado da frente, Paula? Porque se ficar algum errinho, se ficar algum torto, se ficar alguma coisa, ele tá aqui no forro. E no lado da frente a gente tem a costura retinha. Vou alinhar tudo isso aqui. Ó. E deixa eu pegar mais alfinete. E vou alfinetar. Alfinetei tudo, tá tudo certinho. Eu viro aqui. E aí, eu passo a costura bem na bordinha aqui. Aqui, vocês vão ver que ainda dá pra ver a linha do franzido. Depois, a gente sai tirando todas essas linhas pra que fique uma costura limpa certinho, tá? Então, agora, eu vou passar a costura. Ó, costura feita. Tudo fechadinho, tá pronta a nossa bata. É só agora fazer o lacinho aqui nas costas. E aí, para as meninas menorzinhas, vocês podem combinar com um tapa-fraldas bem bonitinho. Para as maiorzinhas, é bacana um shortinho, um romper, enfim. Tá feita a nossa batinha. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de curtir, de compartilhar, de comentar, enfim. Beijos e até o próximo vídeo.